Começando mais um vídeo para o nosso canal, como vocês viram na thumb, hoje eu vou dar para vocês um relato de como foi fazer uma pintura ao vivo com uma modelo vivo no palco, como que foi toda a preparação que antecedeu essa apresentação e essa performance, porque teve uma performance junto, vocês vão ver. Quero dizer para vocês algumas decisões que eu tomei no meu processo que me ajudaram a performar melhor e a me sentir muito mais seguro na hora de fazer essa pintura. Esse vídeo eu vou mostrar também para vocês todos os estudos das bailarinas que eu fiz, que serviu também como treino para esse dia do evento. E vou mostrar também bastidores desse dia, eu vou mostrar tudo para vocês. Se você ainda não me conhece, meu nome é Fernando Quevedo, eu sou artista plástico, pintor, trabalho e vivo em São Paulo. E eu tenho aqui na minha frente vários dos estudos que eu fiz, mas eu vou mostrar tudo para vocês. Eu nunca tinha feito live painting antes, e muito menos com um modelo vivo, né? Eu já fiz aulas de desenho com modelo vivo. Inclusive, há pouco tempo eu estive em Florença fazendo residência de arte. Eu fiz aulas de desenho com modelo vivo. Vocês estão vendo aí os desenhos que eu fiz. Sketches, né? Coisa rápida. Desenhos de 5 minutos, 10 minutos. Então, eu tenho alguma experiência. Também já tinha feito antes desenho a partir de modelo vivo. Mas nunca foi uma coisa do meu dia a dia. Nunca me especializei nisso nem nada. Foram só poucas experiências e estudos, né? E aí eu recebi o convite para fazer uma demonstração de pintura com modelo vivo na Faculdade de Belas Artes de São Paulo, no teatro que tem lá dentro. Eu aceitei o convite na hora, mesmo sabendo que eu nunca tinha feito isso antes, desse jeito, mas que seria um desafio para mim. E foi um desafio. Eu tive um mês e pouco para me preparar até o dia da apresentação. Eu pensei assim, bom, eu preciso estar muito confortável para subir no palco, ficar 1 hora pintando. Consegui fazer, porque ficar 1 hora pintando lá e não ficar bom, além de eu não cumprir o objetivo e a expectativa das pessoas que estão assistindo, eu vou me frustrar muito, né? Já pensou? Isso vai virar um trauma na minha vida. Então eu vou me preparar para quando eu subir lá eu estar completamente tranquilo e saber o que eu estou fazendo. A pessoa que me convidou falou que ia ter algumas bailarinas lá no dia. Eu poderia de repente pintar uma bailarina, né? E eu pensei, a bailarina é uma figura muito legal para pintar, né? Acho que tem tudo a ver. Pode conversar com a minha série atual, que é de Revolução Digital. E foi o que eu fiz, eu coloquei a figura da bailarina, que é uma figura com postura, com uma certa delicadeza, e eu coloquei junto com um óculos de realidade virtual, uma coisa que não tem nada a ver com a figura da bailarina, né? Como é a revolução digital, eu imaginei uma bailarina numa posição fora de postura de bailarina, encostado no sofá ou na cadeira, com esse óculos e totalmente imersa no mundo digital. Então ela não está mais aqui, ela só está no que ela está olhando no óculos. E causar essa estranheza de quem está olhando uma figura tão clássica com uma postura tão ruim, né? E ela segura um pano vermelho, nesse pano vermelho a ideia é que os problemas da revolução digital, de todas as mazelas que as pessoas enfrentam de desrespeito, de hate, de comparação, de ódio, de polarização, fosse o sangue saindo através do óculos e encontrando esse pano vermelho e dando vazão a essa loucura toda, né? Ao mesmo tempo você tem a figura da bailarina. Então eu pensei em juntar essas coisas. Então, vai servir para minha série, vai servir para apresentação e vai ficar impactante no ao vivo, né? Porque as pessoas vão estar lá assistindo. Então eu vou mostrar para vocês aqui os estudos que eu fiz. Eu decidi fazer 70 bailarinas num período de um mês e pouquinho. Foram de 2 a 3 estudos por dia que eu fazia. Eu pegava sessões de 1 hora, porque é o tempo que eles me deram para fazer a apresentação. Então nessas sessões eu cronometrava e colocava a música que eu coloquei lá no dia. Então assim eu já ia me acostumando com a posição de pé, olhando no ângulo X do meu cavalete, fazendo uma pintura do tamanho que vai ser, com a tinta que vai ser, com o tema que vai ser, e fazer isso ao máximo, ao meu esgotamento, a ponto de eu chegar lá e não ficar nem nervoso nem nada. Vocês estão vendo aí, né, as pinturas sendo feitas. Eu fiz o desenho já, eu começava queimando a tela, né? E aí eu desenhava com a terra de siena queimada
e ia tirando com papel também. Assim que o desenho estava pronto, começava a pôr as cores. E não tem muito o que fazer, não tem muito o que ficar arrumando. Você tem que colocar a tinta no lugar que ela tem que estar, na cor que ela tem que estar. Então, esse processo é muito estressante. É muito estressante, porque você tem um tempo, uma contagem regressiva ali na tua cara, e você precisa terminar o desenho. Na verdade, eu até poderia não completar o desenho, mas eu queria fazer uma apresentação completa, né? Então, um desenho de observação, já na tinta a óleo, para terminar em 1 hora, é muito pouco tempo mesmo. Então, eu tentei fazer o máximo de detalhes que eu consegui dentro desse período de 1 hora. A renderização não ficou como uma pintura de 4 horas, ficou um pouco mais blocado do que detalhado, mas o que importa é que eu consiga captar o que eu estou vendo. Então, eu vou mostrar aqui algumas das coisas que eu fiz. Tem muito em papel e tem em tela também, né? Eu vou mostrar as telas primeiro. Eu não lembro qual foi a primeira, mas essas 3 foram as 3 primeiras. Vocês vão ver uma coisa em comum nelas. Essa aqui talvez tenha sido a primeira, eu não vou lembrar agora. Mas quando eu terminei, ou foi essa, eu pensei, não tá 100%. Foi a primeira tentativa. Não tá aquelas coisas, mas já não passo vergonha. Já saiu. Consegui fazer aqui, consegui captar. Talvez tenha sido essa a primeira, eu não sei. Então eu pensei assim, bom, se sair isso aqui no dia lá, tá bom, eu mostro, não vou passar vergonha, não tá do jeito que eu quero. Mas eu até que gosto. Né? A gente tem que levar em consideração que 1 hora é muito pouco, até para desenhar. Muito menos para desenhar e pintar depois, né? Quando a gente está fazendo um modelo vivo, a gente primeiro desenha, é o jeito que eu faço, tá? Eu desenho, nem que seja com o pincel, como vocês viram aí no vídeo, eu desenho com o pincel. Então eu continuo esse desenho até o final da 1 hora. Mesmo quando eu estou pondo cor, eu estou olhando a referência e fazendo comparações de distância, de proporções, que é o que eu uso quando eu estou desenhando. Então eu estou desenhando com a tinta até o final. E aí eu também comecei a fazer com coisas diferentes acontecendo, composição totalmente diferente, porque eu queria me familiarizar com o tecido, com o tipo de roupa que ela usa, com o jeito que o cabelo é preso, como que fica a sombra embaixo do óculos, como é que fica essa sombra e luz no braço, né, para não perder a delicadeza dos dedos. Então, quanto mais coisas diferentes, mesmo que não seja a pose que vai ser, mas que eu faça diferentes poses, ó. Eu gerei muitas dessas imagens na IA, então eu pedia mesmo modelo rotacionado, de diferentes ângulos, então eu tinha muito material para estudar e para trabalhar. Gosto muito dessas pinturas, são pinturas sketches, né? Sketches de 1 hora. São ótimas pinturas para servir de base, para você trabalhar em cima delas, né? Ela é quase que uma... Ó, essa foi uma das primeiras também. Proporções um pouquinho off, mas no geral tá bacana. Ó, outras posições. Essa aqui eu gosto demais, porque é uma top view, ó. Olha que lindo que tá isso. Né? Então eu fiz em papel, isso aqui é papel para tinta a óleo, tá? Então pode receber tinta a óleo tranquilo. Gosto muito dessa também. Saiu, achei um autorretrato meu aqui que estava aqui no meio. Ó, muita coisa. Tudo 1 hora exatamente, tá? Mudei também experimentando outros tipos de paletas, né? Sempre tentando fazer o desenho o mais rápido possível e ao mesmo tempo tem que ter paciência, porque se você não tem paciência, você vai colocar uma marcação errada e essa marcação ela vai te atrapalhar até o final da pintura, porque ela vai estar lá errada, atrapalhando tudo.
Então você tem que ter paciência, mas você tem que ter meticulosidade e rapidez, uma certa astúcia. Mas aqui, outros estudos são muitos, né? Mas é legal ir passando assim para vendo e relembrando. Essa aqui tá muito legal, tá bem espirrado, né, o traço. Ó. Tem muitos aqui, ó. Tem desenhos, fiz desenhos também. Só no lápis para pegar rapidez de captura de imagem. Ó. Essas bailarinas aqui mereciam uma exposição só para elas, olha que legal. Olha que lindo, isso aqui numa moldura fica lindo. Mesa bailarina com pose diferente. Mais branco e preto. Assinei tudo, tá tudo datado também para não me perder. Ó, isso aqui é papel mais fino. Ficou engordurado atrás. Mas eu acho que foi um momento que acabou o papel de óleo, eu comecei a fazer no papel normal. Mais desenhos, mais estudos. Carvão, porque você tem menos controle, né, do que está acontecendo, um pouco mais difícil. Aqui no lápis. Aqui mais uma bailarina de lápis, aqui também eu gosto muito. Mas todos aqui foram 1 hora. Esses aqui foram mais rápidos, coisa de 15 minutos. Né? Esses daqui também. Fiz vários iguais para cronometrar, para ver se fazia mais rápido. Aqui a mesma bailarina em diferentes tamanhos, para pegar agilidade, para pegar precisão. Então foram vários tipos de estudos, né, de fundamentos. Fiquei trabalhando tipos de materiais, tamanhos de bailarina, posição de bailarina, diferentes paletas, diferentes técnicas, mais realista, mais rabiscado, mais sujo, mais clean. Depois de todo esse trabalho que eu fiz, esses estudos, chegou no final de semana da apresentação. Eu combinei com a modelo, que ia ser a minha modelo viva, a Nicole Krieger. Ela é atriz e bailarina também. E a gente se encontrou lá na Belas Artes um dia antes para fazer um ensaio, porque eu ia colocar uma música junto que no final teria uma performance, né? Então a gente fez um ensaio técnico. Então eu levei o cavalete, coloquei a tinta, fiz uma pintura dela rápida ali, de 15 minutos, rapidinho, só pra gente sentir como é que ia ser. Achei uma poltrona verde lá, do jeito da que eu queria, as que eu estava pintando e treinando. Ela trouxe o pano vermelho, deu tudo certo, ela arrumou a roupa de bailarina. Eu fiz uma performance no final, né? Como eu expliquei, esse óculos que traz todos os problemas da revolução digital que a gente vive, eu queria que começasse a sair como se fosse um sangue dela e fosse até o braço, encontrasse o pano vermelho e escorresse pelo chão. E foi isso que a gente fez. Nesse dia do ensaio, eu tirei uma foto da minha visão que eu tinha dali do cavalete, para eu poder treinar aquela vista que eu ia ter. Então eu tirei essa foto e vim para casa. Trouxe todas as coisas, tinta, cavalete, tudo para casa. Eu fiz 3 estudos dessa foto. Você está vendo a foto e está vendo aqui a pintura. Então eu fiz essa. Eu fiz uma outra que deve estar por aí em algum lugar. E aí no dia eu fiz a pintura. No final da pintura, como vocês estão vendo aí, eu peguei a tinta, a música muda, né? A música entra numa batida diferente, mais dramática, e eu passo tinta vermelha na minha mão e eu vou até a bailarina. Eu chego na bailarina e começo a passar essa tinta saindo do rosto dela aqui, perto da orelha, vou passando pelo braço e até a mão, onde encontra o pano vermelho. E ali eu giro o cavalete e aí ela já está pintada toda de vermelho, que é essa tela aqui. Essa aqui é a tela da apresentação. Então eu fui até ela, sujei ela aqui toda de vermelho. E aí eu virei aqui e ela já estava pintada de vermelho. Antes de eu ir colocar a mão nela, quem estava assistindo não estava entendendo por que eu estava pintando aqui de vermelho se ela não estava pintada de vermelho. Só aconteceu na hora da performance. Cyber ballerina, toes on the wire, spinning through codes like a ghost in the fire. A glitch in a step, a spark and a spin. She dances where the dark begins. She moves like a dream, like a flash in the street.
Cyber ballerina. In the beat, light on the back. Shadows attack. Dancing through the void, never looking back. Looking back, looking back, looking back, looking back. Her pirouette cracks the electric air. Fractals and pixels scatter everywhere. A silent symphony hums in her chest. She twirls where chaos takes its rest. Neon ribbons tied to her soul. Circuits hum as she loses control. Every leap a fracture, every turn a fall. Yet she keeps dancing, she's seen it all. She moves like a dream, like a flash in the stream. Cyber ballerina. In the beat, light on her back. Shadows attack, dancing through the void, never looking back. E de todos os estudos que eu fiz, eu escolhi uma tela para finalizar ela, né? Porque essas todas não são finalizadas, são finalizadas dentro do objetivo que era de fazer em 1 hora, mas eu peguei uma tela aqui e eu trabalhei mais umas 2 ou 3 horas nela e aí eu deixei ela mais do jeito que eu queria, se tornando então a tela oficial dessa série, dessa minissérie de bailarina, de cyber bailarina, que está dentro da série Revolução Digital, né? Então todas as 70 bailarinas fazem parte da série Revolução Digital. Eu consegui unir o que foi a apresentação e também um bom acervo para a minha série da Revolução Digital. Então eu quis trazer toda essa movimentação que aconteceu para inspirar você, artista, você que está pensando em fazer live painting, você que gosta de desenho de observação. Essas são as dicas. Eu acho que a maior dica que eu posso te dar é treinar, que foi o que eu fiz aqui. E eu vou mostrar para vocês as primeiras telas e as últimas que eu pintei. Então essa aqui foi a primeira e essa foi a última. Não sei se foi exatamente essa que foi a primeira, mas pode ter sido essa também. De qualquer forma, a gente vê uma evolução na técnica, no domínio. Quando eu subi lá para pintar, deu nervoso. Deu nervoso que os primeiros 5 minutos eu não conseguia ter precisão do desenho. E o começo é muito importante, porque se você começa o desenho fraco, com alguns erros, você se ferra até o final. Então o começo do desenho tem que ser forte. E eu estava nervoso, e a mão estava meio dura, mas aí passou 5 minutos, eu relaxei. E deu tudo certo, saiu essa pintura aqui, eu fiquei muito feliz com o resultado. Quero fazer um agradecimento à Nicole Krieger, ela vai ganhar uma tela dessa, eu ainda não encontrei com ela depois desse projeto, mas uma tela dessa é para ela, de agradecimento. E dá nervoso, mas imagina dar esse nervoso mais o despreparo, se eu não tivesse feito as 70 bailarinas, se eu tivesse feito 5 e achasse que estava suficiente, talvez não teria saído um resultado tão bom quanto saiu. Então treinem, façam, repitam, façam a mesma coisa várias vezes. Isso nunca vai ser uma perda de tempo, isso sempre vai ser um crescimento. Por mais que você desenhe a mesma coisa, quando você desenha ela pela 5ª, pela 10ª vez, você vai ver que você fez muito mais rápido e muito melhor, porque você achou atalhos dentro do processo, e isso é enriquecedor. É enriquecedor para o nosso processo criativo. Cada vez que a gente repete, a gente melhora e a gente aprende isso, mesmo que seja sozinho. Então, essa foi a minha história de live painting com modelo vivo. Nunca tinha feito antes, não sei se vou voltar a fazer, porque é uma coisa muito específica, né? Um live painting com modelo vivo foi uma demonstração de pintura, né? Para esse evento de arte que estava acontecendo lá. E você já fez live painting? Você já fez modelo vivo? Ou você já fez live painting com modelo vivo num teatro? Conta aí nos comentários, eu quero saber a tua experiência, como é que foi. Ou se você já foi em aula de desenho com modelo vivo, esses que eu mostrei para vocês. Diga aí se você faz, e aonde você faz, e aonde você fez. E muito obrigado por ter ficado no vídeo até o final. E a gente se vê na próxima tela.